escolhi esse tema, por ser um tema que eu gosto muito, pela dinamicidade que tem a justiça do trabalho. A justiça do trabalho, eu diria que ela seria uma justiça civil evoluída, professor. Ela tem umas peculiaridades. Você já falou isso para o Rosane? Já, professor, já. Alguns professores não, alguns advogados falam, é justicinha, mas na verdade, eles gostam da justiça do trabalho, né? O que acontece? A justiça do trabalho, pessoal, senhor presidente, ela tem umas peculiaridades que exige do profissional justo-laboralista uma dinâmica muito grande. E um jogo de cintura, um talento, uma atenção dobrada. Por quê? Porque os atos na justiça do trabalho eles são concentrados. Ou seja, na justiça civil você se manifesta, a justiça dá prazo para a outra parte se manifestar, você junta documentos, a outra parte tem prazo. Na justiça do trabalho não. Na justiça do trabalho você não tem nem como você impugnar uma decisão interlocutória. Tem que ser tudo na hora. Tudo que você tem que fazer tem que ser na hora e tudo se resolve na hora. Por isso que o profissional que trabalha, que milita na justiça do trabalho, ele tem que ter uma dinâmica e um jogo de cintura muito grande. Tem que ser um profissional muito bom. Professor, eu gostaria de relatar aqui algumas peculiaridades da justiça do trabalho. Primeiro, o meu tema ele se trata de recurso. Mas o que é um recurso? Por que existe um recurso? Quando você tem um direito e você quer exercer aquele direito, você tem uma pretensão de exercer esse direito. Quando outra parte, ela não permite que você exerça esse direito, ela resiste a esse exercício do direito por você, essa pretensão sua se torna uma pretensão resistida. Quando a gente tem uma pretensão resistida pela outra parte, só existe uma pessoa que pode substituir a minha vontade e a sua vontade. Essa pessoa é o Estado juiz. E o Estado juiz, o que ele faz? O Estado juiz, ele está tutelando uma coisa, só que a tutela do Estado juiz, ela é substitutiva. Por isso que fala tutela substitutiva, porque ele substitui a minha vontade e a sua vontade. Quando essa tutela, ou essa pretensão resistida, chega diante do Estado juiz, o Estado juiz profere uma decisão com tutela substitutiva. Essa decisão, por ser proferida, professor, por uma pessoa, por um ser humano, ela tem riscos. Que riscos são esses? O risco de ela ser viciada pela impessoalidade do juiz, um risco dela ser viciada pela falta de conhecimento, às vezes, do magistrado também. E por isso, que na própria Constituição, o nosso legislador constituinte, ele previu isso, professor. E no artigo, eu peço venha para ler, professor, no artigo 5º, inciso 55, diz assim, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos à ela inerente. Por que recurso? Porque o legislador ele previu que o Estado juiz ele poderia ser, o processo, a decisão do juiz poderia ser viciada. Então ele previu isso. E na justiça do trabalho, quais são esses tipos de vício? Quais são essas oportunidades quando que a pessoa que tem a sua pretensão resistida e que tem uma decisão inconformada com ela, quando que ele pode resistir? Na justiça do trabalho também, professor, não é tão amplo quanto na justiça civil. Ela é um pouco mais restrita. Por quê? Porque o processo do trabalho ele é dinâmico. Uma coisa é você tutelar, professor, uma batida, uma indenização por alguém que bateu no seu carro. Outra coisa é você tutelar um alimento que você precisa. Porque no direito do trabalho, o que a gente pleiteia são verbas de caráter alimentar. Por isso que tem essa urgência, por isso que o direito do trabalho tem que ser dinâmico. E eu vou falar agora sobre algumas peculiaridades, não vou tomar muito tempo, professor, da justiça do trabalho. Primeiro, professor, antes de tudo, eu gostaria de falar de um princípio, que é o princípio do não conhecimento da fungibilidade imodificativa. O que é uma coisa fungível? Fungível é algo que é substituível. Na justiça do trabalho, pelo princípio da simplicidade, às vezes você interpõe um recurso no lugar de outro e o juiz aceita, desde que o erro não seja muito grave, igual ao processo civil, professor. Mas, às vezes, esse recurso, mesmo que você, pelo princípio da fungibilidade, professor, aceitasse o recurso errado, como se fosse certo, vendo o magistrado que esse recurso, mesmo agindo pelo princípio da fungibilidade, não haveria sucesso, não haveria permissivos, ou não chegaria em lugar algum, o magistrado de plano indeferiria seguimento, ou negaria
deve seguimento ao recurso. Depois tem o princípio da vigência da nova lei, ou seja, o direito, você tem direito adquirido quando